Olá, sou Andrei Freitas, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial de Física da Unifap e a nossa videoaula de hoje é sobre acústica. Vamos começar. A gente sabe que ondas envolvem vibração. No caso das ondas sonoras, o que vai vibrar é o ar. Mas como é que faz para o ar vibrar? Nesse caso aqui do alto-falante, que talvez você já viu na sua casa, ele fica nesse movimento de frente para trás. Então quando ele vibra para frente, ele comprime o ar. Quando ele vai para trás, ele torna o ar rarefeito, ou seja, movimentos de compressão e rarefação. Então, as ondas praticamente são dessa forma, se a gente pudesse ver o ar. Ó. Aqui são regiões onde há uma grande densidade e regiões aqui onde há pouca densidade. Grande densidade, pouca densidade, tá? O que a gente costuma chamar de comprimento de onda é a distância entre as duas ondas de compressão consecutiva, mas pode ser também de rarefação. Você já vai observar daqui a pouco. Então, olha, pode ser isso aqui. Essa é a representação para as ondas. Ó. Um aumento na densidade, aqui, isso aqui significa rarefação, e um aumento na densidade de novo. Rarefação, compressão. Rarefação, compressão. E é dessa forma. E esse aqui é um comprimento de uma onda, que pode ser entre duas cristas de uma onda, ou também pode ser entre dois vales, ok? A velocidade do som, ela depende do meio. No caso, meio material aqui, o ferro. A velocidade do som é 5.130 metros por segundo. Na água, 1.450 metros por segundo. E no ar atmosférico a gente tem 340 metros por segundo. Além disso, quem define a frequência é sempre a fonte. E o comprimento da onda, ela é a consequência de ambos. Tanto é que a gente chega aqui na equação fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Aqui, se a gente for tirar o comprimento da onda é igual à velocidade de propagação da onda sobre a frequência. Vamos aqui ver algumas frequências de ondas sonoras. O som audível é essa faixa aqui de frequência das ondas sonoras que o nosso ouvido consegue sentir. Ele é dado de 20 Hz até 20.000 Hz, 20 kHz. Acima de 20 kHz são ultrassons e abaixo de 20 Hz são infrassons. Como é que a gente observa isso melhor? Aqui em 20 Hz a gente tem o barulho mais grave ou mais baixo. E aqui em 20.000 Hz a gente tem o som mais agudo e também, que pode ser, né, dito o mais alto. Lembrando que é o som mais grave e mais agudo audível para o ser humano. Além disso também, quando diz que o som é baixo ou alto, não tem nada a ver com a intensidade, sim com a frequência, ok? Então, se a gente for ver o tamanho aqui, só para ter uma base do comprimento dessa onda, aqui em 20 Hz o comprimento da onda é 17 metros. E em 20 kHz o comprimento da onda é 0,017 metros, que daria aproximadamente 2 centímetros. Então essa aqui são os gráficos de sons graves e sons mais agudos, onde a gente tem um comprimento de onda muito grande para os sons graves e um comprimento de onda bem pequenininho para os sons agudos. Intensidade e nível de intensidade. A gente sabe que o movimento de frente para trás vai definir a nossa onda. E quando a gente tem esse modelo aqui de onda, a gente consegue definir a nossa amplitude. A amplitude que está perfeitamente ligada com a intensidade. Quando a gente aumenta a intensidade da nossa fonte, a gente está aumentando também o movimento desse alto-falante, ó. E que antes a gente tinha esse movimento, a gente tem agora esse movimento.
A gente observa que o comprimento da onda é o mesmo, porém a amplitude ela é maior. Agora nós vamos falar sobre a proporcionalidade entre intensidade, potência, energia e amplitude de uma onda sonora. O que significa essa proporcionalidade? Se eu aumento a intensidade, significa que a potência vai aumentar, a energia gerada pela onda vai aumentar e a amplitude da onda também vai aumentar. Se aumenta a potência, a intensidade aumenta, a energia gerada pela onda também aumenta e por fim a amplitude da onda aumenta. Nós temos aqui uma fonte de onda sonora pontiforme e digamos que eu coloco um observador aqui numa distância R. Coloco outro observador a uma distância 2R, coloco um outro observador a uma distância 3R. O que vai acontecer? Você concorda comigo que o observador que está aqui a essa distância R, ele ouve em uma intensidade bem mais forte do que esse aqui que está aqui na distância 3R? Isso ocorre porque essa é uma fonte de onda sonora pontiforme, ou seja, ela está para todos os lados, ela está propagando o som e ela se propaga então dessa forma aqui esférica. E quanto mais longe, maior essa esfera. E a área de uma esfera ela é dada por 4πr ao quadrado. Então, a intensidade que é dada pela potência sobre a área, nesse caso aqui, ela é potência sobre 4πr ao quadrado. E a intensidade é dada em watts por metros quadrados. Continuando, a gente consegue definir aqui a intensidade mínima, que o nosso ouvido já identifica, também chamado de I0. I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metros quadrados, que é o som que a gente consegue ouvir. Vamos imaginar que a gente está numa biblioteca. A biblioteca é 100 vezes o barulho da intensidade mínima. No caso, 10 elevado a 2 vezes a intensidade mínima. Se a gente está numa conversa, seria 1 milhão de vezes mais forte. No caso, 10 elevado a 6 vezes I0. Por conta desses números que aparecem aqui, a gente consegue definir o nível de intensidade. Nesse caso, o nível de intensidade é 2 Bels. Para melhorar a precisão, 20 decibéis. Nesse caso aqui a gente tem 6 Bels, nível de intensidade igual a 60 decibéis. Ok? Então observou esse padrão. E esse padrão aqui ele é dado por essa expressão numérica aqui. 10 vezes log da intensidade dessa fonte sobre a intensidade mínima. E ela é dada em decibéis. Para continuar aqui, então a intensidade na biblioteca seria 10 a menos 10. A intensidade numa conversa seria 10 a menos 6. E a intensidade máxima que o nosso ouvido suporta sem sofrer algum dano é 10 elevado a 12. Então, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, a gente tem o 12 em cima do 10, então significa que é 12 Bels. Então, melhorando a precisão, seria 120 decibéis a intensidade máxima que o nosso ouvido suporta. E no caso é 10 elevado a 0, que é igual a 1 watts por metro quadrado, ok? Então aqui a gente chega na nossa primeira questão. O comprimento de uma corda de guitarra é 64 centímetros. Esta corda é afinada para produzir uma nota com frequência igual a 246 Hz quando estiver vibrando no modo fundamental. Se o comprimento da corda for reduzido à metade, a nova frequência fundamental do som emitido será... Então, o que é que a gente tem? Como a gente está tratando da mesma corda, a velocidade do som nessa corda é o mesmo de que quando ela foi cortada ao meio. Então não muda porque é a mesma corda. E por essa relação da equação, a gente tem que lambda 1 vezes F1, que é a velocidade da corda
no estado inicial é igual a lambda 2 vezes F2, que isso aqui indica depois que a corda foi cortada pela metade. Então a gente tem aqui o valor da frequência, que é 246 Hz. E eu sei que o tamanho da corda foi diminuído pela metade, então lambda 2 é igual a lambda 1 sobre 2. Então eu faço essa substituição aqui. Então, como eu tenho lambda 1 aqui e lambda 1 aqui, a gente corta ele. E já manda esse 2 para cá para frente, multiplicando. Então a gente tem que F2 é igual a 492 Hz, que é a letra E. Ok? Isso lembra muito uma harpa. Por que uma harpa? Porque a gente tem aqui as cordas grandes e as cordas vão cada vez ficando menores. E quando a gente toca essa corda aqui maior, ela dá um som mais grave. À medida que a gente vai passando para as cordas menores, a gente observa que vai ficando mais agudo. Beleza? A próxima questão, nós temos aqui dizendo o seguinte: o nível de intensidade sonora N de uma determinada fonte, medida em decibéis, é definido pela equação N igual a 10 vezes log de I sobre 0, em que I é a intensidade sonora da fonte e I0 é igual a 10 elevado a menos 12 watts por metros quadrados. E é a intensidade do som de referência adotado, que corresponde aproximadamente ao limite de audibilidade humana na frequência de 1 kHz. Sabendo que o aparelho auditivo humano percebe intensidades sonoras de até 1 watts por metro quadrado sem que haja sensação de desconforto, então o nível de intensidade sonora correspondente ao limiar de sensação dolorosa é igual a... Então essa questão lá pode até parecer que é bem difícil, porque é grande o texto, né? Mas não. Se a gente for pegar o principal aqui, a gente tem o seguinte: nível de densidade, 10 vezes log de I sobre I0. I0 igual a 10 elevado a menos 12. O I é igual a 1 watts por metro quadrado. Okay. Outro dado que a questão nos fornece é a frequência, que é 1 kHz, só que a gente não vai utilizar nessa questão porque é simplesmente para nos mostrar que está na faixa de frequência que o nosso ouvido consegue sentir, tá ok? Então, jogando aqui na nossa fórmula, a gente tem isso aqui. A gente sabe que a gente, por propriedade de fração, a gente leva isso para cima e torna o expoente positivo. Então aqui a gente tem 10 vezes log de 10 elevado a 12. Esse é o nível de intensidade. Então, continuando, a gente, por propriedade também de logaritmo, a gente leva esse 12 para cá para frente, porque é expoente. Então, logaritmo de 10 na base 10, quando não aparece aqui, a base é porque é 10, então é 1. 12 vezes 10 vezes 1. Nível de intensidade máxima, sem que haja dor, nosso ouvido é de 120 decibéis, que é a letra C. Ok? E a última questão aqui diz o seguinte: uma banda de rock pode conseguir com seu equipamento de som um nível sonoro beta igual a 120 decibéis a uma distância de 40 metros das caixas acústicas. A potência do som produzido na quantidade acima por essa banda, aqui considerada uma fonte pontiforme e isotrópica, ou seja, pontiforme é porque ela se propaga de forma circular, de forma esférica. Isotrópica significa que em qualquer direção ela vai ser a mesma, ok? É em watts aproximadamente. Então vamos pegar aqui a
principal. Beta, que é o nível de intensidade, aqui está com beta, né? Geralmente a gente utilizou aqui durante a nossa aula o N, mas pode ser essa nomenclatura também. A gente tem que a equação do nível de intensidade é igual a 10 vezes log de I sobre I0. Ok. I0 é igual a 10 a menos 12, isso a gente já sabe, né? E a intensidade é igual a potência sobre área, onde é uma fonte pontiforme, então ela se propaga de forma esférica, e essa aqui é a área de uma esfera, certo? Então a gente só falta jogar aqui na nossa equação. A gente tem beta igual a 10 vezes log de I sobre I0, onde beta, que é o nível de intensidade, é 120 decibéis. Então a gente já faz a substituição aqui, 10 a menos 12. Continuando, a gente cortou aqui, ó. A gente cortou esse zero com esse zero e ficou 12 igual a log de I sobre 10 a menos 12. Isso aqui é uma propriedade de logaritmo. Se a gente tem o logaritmo aqui na base 10, pega um 10 e coloca esse valor como expoente, aí a gente tem no final esse valor como resultado, que é uma propriedade de logaritmo. Então, o que isso quer dizer? Se eu coloco aqui 10 elevado a 12, eu vou ter do outro lado, aqui ó, coloco um 10 aqui, log de 10 na base 10. Então a gente só pega esse valor do logaritmo aqui, o valor do incremento do logaritmo, que é I sobre 10 a menos 12. Nisso a gente leva o 10 a menos 12 para cá, porque a gente quer descobrir o valor da intensidade. E no final a gente encontra aqui I igual a 1 watt por metro quadrado, que é a intensidade dessa fonte. Mas ainda não terminou a nossa questão. A intensidade da nossa fonte a gente já encontrou, então agora resta encontrar o valor da potência que a questão pede. A intensidade é igual a 1, a potência a gente quer descobrir. A área é 4π vezes a distância é 40, distância ao quadrado, 40 ao quadrado. Então a gente só leva para o outro lado e a gente mata a questão. 4π vezes 40 ao quadrado é igual a 1600. Então a gente acaba de encontrar o valor da potência, que é 20.106,19 watts, que aproximadamente é 20.000 watts, onde a questão diz que é a letra A. Então, se uma caixinha de JBL ela tem aproximadamente 30 watts de potência, essa banda aqui a gente já consegue observar que a potência desse som deles é muito forte, né? Tanto que é dito na questão que o nível sonoro é de 120 decibéis. E 120 decibéis é o máximo que a gente consegue ouvir sem sentir muito desconforto ou sem causar algum dano aos nossos ouvidos, né? Além disso, o observador está a 40 metros de distância, então uma pessoa que ultrapassa esse limite de 40 metros, ou seja, chega mais perto, chega a 30 metros, a 20 metros, 10 metros, essa pessoa ela vai ultrapassar esse nível sonoro de 120 decibéis e pode causar uma lesão no ouvido, certo? Eu espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês e não se esqueça de, se tiver curtido, deixa o like e também se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de dar uma passada no canal parceiro aí do nosso professor Gerson Anderson e também no canal da Física Unifap, que os dois links dos canais estão na descrição. Eu indico para vocês revisar as propriedades de logaritmo. E no mais é isso. Até a próxima.